Graça e paz a todos. Meu nome é Rafael, um humilde servo do Senhor. Gostaria de ler com vocês Lucas, capítulo 15, do versículo de 1 em diante. Diz assim: Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. A gente vê aqui que os judeus eram o povo de Deus, então era eles que era para receber Jesus. Mas o que a gente vê nesses versículos é algo totalmente ao contrário. A Bíblia diz que aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores, enquanto que os fariseus eles murmuravam. Então a gente vê aqui uma total inversão. O povo de Deus que era para receber Jesus estava murmurando, enquanto que as pessoas que eram pecadoras, eles estavam buscando a Jesus. No versículo 3 ele diz assim: Então lhe propôs Jesus esta parábola. Essa palavra então, e Jesus começa a falar dessas palavras, é como se fosse uma resposta à murmuração dos fariseus, porque Jesus ele respondeu falando dessas três parábolas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma e, por fim, a parábola do filho pródigo, cada um representando algo do nosso Deus, porque a parábola da ovelha perdida está representando Jesus como nosso pastor. E a parábola da dracma, ela representa, essa mulher que perde a dracma, representa o Espírito. E a parábola do filho pródigo representa Deus como o pai do filho pródigo. Então a gente vê aqui Deus sendo representado nessas três parábolas. E a gente vê também que essas três parábolas representam, cada uma representando o ser humano de uma maneira diferente. Porque todas elas mostram que foi perdida alguma coisa. Uma ovelha foi perdida, a dracma foi perdida e o filho, em certo sentido, que saiu de casa, o filho pródigo, ele foi perdido. Então essas parábolas representam o homem que se afastou de Deus. E o que a gente também pode extrair daqui é que essas parábolas, quando ela fala da ovelha perdida, isso representa o ser humano, aquele que sabe que se perdeu, mas ele se perdeu, ele foi assim, inocentemente. É aquela pessoa que se afastou de Deus por ignorância, por não conhecer a Deus, o que Deus queria, por influência do mundo, influência dos amigos, alguém que está afastado de Deus por conta disso. Então essa pessoa representada aqui pela ovelha perdida, e ela não tem forças para voltar para Deus, então precisa do pastor ir lá e buscá-la. E a parábola da dracma, a gente vê que essa pessoa, a dracma é um objeto, é uma moeda, e essa moeda ela se perdeu. Então representa o ser humano que se perdeu, mas não tem consciência que está perdido. Isso a gente vê nas pessoas que são boazinhas, que não bebem, não fumam, nunca fizeram nada errado, são pessoas que cuidam das outras, são pessoas que dão esmola, incluindo aqui, está incluindo aquelas pessoas também que não creem em Deus, como os ateus. São pessoas que estão perdidas, mas não sabem que estão perdidas. Isso é representado aqui pela dracma. E o filho pródigo é aquela pessoa, representa aqui a pessoa que se perdeu e sabe que está perdida, e se perdeu porque quis, ou seja, ela foi se afundando, percebendo, mas sempre se afundando e não conseguia sair. E quando tenta voltar, acha que Deus não o quer mais, acha que Deus não o ama, acha que Deus não vai receber. Então cada uma dessa parábola representa uma espécie de ser humano. E não importa em qual você se encaixe, saiba que Deus ele lhe ama
e ele está esperando, né? E ele está ali buscando, como na ovelha como na parábola da dracma, ele está buscando, como na da ovelha perdida, que ele vai em busca, e como o pai do filho pródigo, que ele está esperando. Deus ama cada um de nós, não importa a nossa situação, não importa como nós nos perdemos, né? Mas ele está esperando, e ele está buscando, e ele está indo atrás, né? Representado aqui por cada parábola. Então a gente vê assim que Deus, ele nos ama. Aqui no capítulo, em João, 1 João capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então a gente vê aqui que Deus, ele nos amou, né? Ele tem nos amado. E a gente vê também aqui em Romanos, capítulo 5, fala a mesma coisa, né? Porque a Bíblia fala sempre do amor de Deus. Então diz assim, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, mesmo sendo nós ainda pecadores, Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, mas mesmo assim ele mandou seu Filho morrer em nosso lugar. Então, continuando aqui, na parábola da ovelha, né, perdida, capítulo 15 ainda, né, Lucas, versículo 4 e diante, diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros e cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então a gente vê aqui, né, que ele diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto? É interessante essa palavra no deserto, porque o Senhor, ele deixa as 99 no deserto. Essa palavra deserto representa aqui o mundo, né? As dificuldades que nós temos, né? Todo ser humano passa por dificuldade. E as 99 ficaram no deserto. Mas por que no deserto? Porque ele não deixou no lugar que elas pudessem estar protegidas. Ele deixou no deserto porque é lá onde que eles podem passar por dificuldades, mas, no entanto, ter crescimento. A gente vê em João, capítulo 10, diz assim, 10, versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então a gente vê que o próprio Jesus, ele é a porta, e ele também, através dessa porta, quando nós passarmos, nós acharemos pastagem. Então nós, como sendo essas ovelhas, né, nós estamos no deserto, nós estamos com dificuldades, nós temos problemas, muitas vezes falta água, né, no deserto, né, mas Deus está sempre nos alimentando. Ele é aquele que alimenta a sua ovelha. Então, no deserto há dificuldades, mas também há alimento, né? E há essa porta, que é o próprio Jesus. Então, nós podemos atravessá-la e nos alimentar. E a gente vê assim, né, continuando ainda, quando ele diz assim: ela deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. E no versículo 5 ele diz assim: achando-a, ponha-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Então o que a gente vê aqui é o cuidar de amor, né? Por um lado ele deixou as 99 lá, né? Mas ele deixou sendo alimentada, mesmo estando no deserto.
Ele deixou sendo alimentada. E foi em busca de uma só que tem se perdido. Então isso mostra o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Né? Mostra que nosso Deus, ele tem cuidado de nós um a um. Ele tem visto os nossos sofrimentos. Ele tem olhado, ele tem cuidado de nós. Então, quando você estiver com dificuldades, lembre-se que Deus está ao seu lado. Lembre-se que Deus, ele pode lhe socorrer. Então fale com Jesus, diga o que você está sentindo, mostre todos os seus sentimentos, né? E ele com certeza vai estar ao seu lado, vai lhe alimentar com essa pastagem, né? Vai estar cuidando de você, né? Porque ele tem cuidado de nós um a um, né? Ele cuida daquelas que ficaram 99 alimentando, né? E também cuida e vai em busca daquela que se perdeu. Então a gente vê o cuidar de Jesus, né, pelas 99 e também pela a que se perdeu. E a gente vê que ele colocou, né, essa que se perdeu nos ombros. Então a gente vê novamente o cuidar. Além dele ir, ele não a conduziu, né, com ela andando, mas ele colocou ela sobre os seus próprios ombros. A gente vê o cuidar de amor que Deus tem para conosco, cuidar de carinho, né? Jesus, ele nos amou, como a gente leu, né, lá em Romanos, mesmo sendo ainda nós pecadores. Então ele tem nos amado, tem mostrado o seu amor. A cada instante, se você parar e olhar e perceber, Jesus está cuidando de você. Tenha certeza disso. Vá até Jesus e entregue seu coração a Ele, porque Ele tem cuidado de você. E por final ele diz assim: indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Né? Então a gente vê aqui que ele fala assim: achei a minha ovelha. Então Jesus, né, ele está dizendo aqui que ele pode ter perdido, mas nós nunca deixamos de ser a sua ovelha. Ele está dizendo aqui que a ovelha é dele, a propriedade dele. Nós somos propriedade de Jesus. E ele tem cuidado de nós, um a um. Ele tem visto nossos problemas, nossas dificuldades, mas ele tem cuidado, está nos cuidando de cada um de nós com seu grande amor, né? Com sua longanimidade, com sua bondade, ele tem cuidado de nós. Então não importa em qual das três nós nos enquadramos, nessa da ovelha que nós somos perdidos, ou da dracma, ou até mesmo do filho pródigo, onde que nós nos encontramos, né, totalmente distantes de Deus e cheios de pecados. O importante é que nós nos voltemos para Jesus e Ele com certeza vai nos trazer de volta nos seus ombros, né? E nos trazer de volta para perto dele. É isso que devemos fazer, nos entregarmos a Jesus, nos voltarmos a Ele e Ele vai nos trazer, né, para perto de si em seus ombros. Deus te abençoe.